Jorge Jesus foi vetado da seleção brasileira. E o motivo? Uma conversa dura entre Neymar pai e Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, há cerca de 2 semanas. Segundo informações de colunistas, o empresário do craque teria pedido pessoalmente para que o técnico português não fosse contratado. E depois dessa reunião, o nome de Jorge Jesus acabou indo para o fim da fila entre os candidatos ao comando da amarelinha. Mesmo livre no mercado, após sair do Al Hilal, Jorge Jesus agora parece ter poucas chances de assumir a seleção. Pai do Neymar, de acordo com o jornal O Globo, vetando o nome do Jorge Jesus. Acredite se quiser. Olha a que ponto a gente chegou. O pai do Neymar conversando com o presidente da CBF para vetar. Ah, pilhado, você tem certeza que isso aconteceu? Não. Mas também não duvido nada que tenha acontecido. Nada, porque de repente o nome do Jorge Jesus parou de ser falado. De repente. E todo mundo sabe, quem não gosta do Jorge Jesus na seleção brasileira? Neymar. Quem que o Jorge Jesus deixou claro que não tá bem fisicamente, que no time dele não ia furar filinha por ser mega star? Neymar. Então, a gente tem que ver isso, porque minha visão. É por isso que a seleção brasileira tá uma bosta. É por isso que a seleção brasileira não ganha mais nada. Se jogador que nem tá no seu auge tá mandando na seleção brasileira, como é que a gente quer ganhar alguma coisa? Como é que a gente quer disputar alguma coisa? Quando pode ter um treinador bom, com o estilo de jogo da seleção brasileira, que faz o time jogar, vetado. Porque o Neymar não quis. Aí é brincadeira. A gente ainda vai falar sobre essa situação que eu acho patética e que mostra porque que desde 2006 o Brasil coleciona só fracasso com essa entidade, né, que comanda o nosso futebol. E aí eu ainda vejo gente apoiando. Ah, não, mas tem que ser, tem que escutar o jogador. Cara, é sério que o Neymar, na atual situação, manda na seleção? Porque eu digo uma coisa, eu não acho que o Neymar pode fazer essa seleção jogar bem. O Jorge Jesus, eu acho que poderia fazer essa seleção jogar bem. Então, é o que eu digo, o nome do Jorge Jesus, ele estava ali entre os favoritos da CBF. De repente, virou o último da fila. E aí, eu não acredito que seja coincidência. E pra mim, é um absurdo, é mais um absurdo da CBF. Um jogador que mal tá jogando, mandar vetar nome de treinador, dizendo quem vai ser o treinador da seleção brasileira. E pra mim, isso mostra por que a seleção tá uma bosta há tanto tempo. Por que é tão ruim ver jogo da seleção brasileira há tanto tempo. E digo mais, inclusive na época de outros treinadores, até na época do Tite, eu já escutei de jogador que, não tava na panela do Neymar, parei de ser convocado. Já escutei de pelo menos 2 jogadores. Eu não tava na panela do Neymar, não tô sendo convocado pra seleção brasileira. Agora, no auge dele, ok, isso poderia ser aceitável. Mas na atual situação, o velho Vamp, o que eu queria perguntar pra você, Vamp, você já viu jogador mandar em quem vai ser treinador de seleção brasileira? Você jogou na época do Parreira, você jogou na época do Zagallo, você jogou na época do Filipão, se eu não me engano, você jogou também com o Vanderlei Luxemburgo. Em algum momento você soube que o Ronaldo influenciava em escolha de treinador? Que o Rivaldo, que o Ronaldinho Gaúcho, né, que esses medalhões da época. E outra, você acha isso certo? Você acha que se o cara é o nome fodão do time, da seleção, ele tem que influenciar, Vamp? Porque só se fala nisso agora aí nas redes sociais. Tico, eu não sei, né? Você tá dando notícia aí, saiu, né? Você tá repassando a notícia que você leu ou escutou. Da coluna do jornal O Globo, do Lauro Jardim. E aí eu vou te falar uma coisa, você me perguntou, né? Falou, eu trabalhei com esses treinadores tudo mesmo na seleção. Mas é o seguinte, vou dar um exemplo cada aqui, né? Você pega o Romário, o melhor jogador do mundo. O Brasil não ganhava uma Copa América há quase 50 anos, 40 anos, e ganha aquela Copa América de 89. Depois o Romário é convocado para um jogo para levar a seleção
a Copa do Mundo de 94. Romário vem e faz 2. Vira o cara. Aí vai a Copa do Mundo. Romário, campeão do mundo e melhor jogador do mundo. Não tinha essa liberdade para chegar no Ricardo Teixeira e dizer, ó, Filipão, tive um problema com o Filipão. Aí passou, o tempo vai passando, o Romário jogador de seleção, teve um problema nas eliminatórias de 2002 em Montevidéu e o Romário parou de ser convocado. O Romário não foi lá no Ricardo Teixeira, nos casos, o cara não dava essa liberdade, não. Não tinha essa liberdade, dizia, ó, tira o treinador, ó, o Filipão nunca ganhou nada com a seleção, não foi campeão do mundo, não foi campeão de Copa América. Eu já tenho o serviço especial da seleção aqui, vários jogos. Eu nunca vi o Ronaldo também. O Ronaldo, o próprio Ronaldo, aí tem um documentário, não sei se é no Globoplay ou no Netflix, que o Ronaldo mesmo conta que quando saiu a convocação para 2002, entre os 23, ele achava que estava... Quando saiu o nome do Luizão, que foi por ordem alfabética, o Ronaldo falou isso, vai sobrar eu ou o Romário. Quer dizer, ele conta isso num documentário, né? Jogadores que têm conquista com a camisa da seleção brasileira. O Neymar é o maior artilheiro aí da seleção brasileira, mas ganhou a Olimpíadas, né? Não teve conquista com Copa América ou Copa do Mundo. E se isso for verdade mesmo, o Edinaldo aceitar isso, porque vocês podem falar o que quiser. Agora, ó, Marco Polo Del Nero, Marinho e Ricardo Teixeira não dava essa liberdade, não. Não dava essa liberdade de atleta chegar, não, ó. Quem vai comandar a seleção brasileira é o Flávio Prado ou o Mal. Esses caras eram distante, mantinha distância dos atletas, né? Aparecia, joguei 47 jogos com a camisa da seleção brasileira, né? Joguei Copa América, campeão em 99, fui à Copa do Mundo, joguei Copa das Confederações, 2, e eu nunca vi, não tinha esse contato com a presidência. Nem eu, nem os demais, que eu estava ali, uma vez ou outra, o Marco Antônio Teixeira aparecia, o Ricardo Teixeira, o Marco Antônio que era tio, mas era tudo muito distante. Era a comissão técnica e os jogadores, eles apareciam uma vez ou outra. Não tinha essa liberdade, não dava a liberdade de você querer conversar. Quando a gente tinha que conversar alguma coisa, era com... Como era o nome do supervisor da seleção? Esqueci aqui, me fugiu o nome. Eu vou lembrar. Era mais com o supervisor da seleção. Não é mal o nome da supervisor? O carioca lá. Américo Faria. Era mais com o Américo Faria. A gente pouco vê esses caras. Agora, se teve essa liberdade, o pai do Neymar, se isso for verdade mesmo, chegar no Edinaldo e falar que, não, esse aí não pode ser o treinador, isso é um absurdo do absurdo. Agora, o Neymar, ele tá longe do auge dele. O Neymar nem jogando direito tá. Você mesmo diz que o Neymar é um jogador imaginário. Porra, se um jogador imaginário tá influenciando no nome do treinador da seleção brasileira, por que aí, Mauro, leva-se a crer que interessa mais uma panela na seleção brasileira do que a seleção jogar bem? Porque, modéstia à parte, a gente entende um pouquinho de bola, a gente vê futebol. Não tem um treinador, tirando aí um grande medalhão, vai, que seja um Ancelotti, porque aí dá pra comparar, mas que não tem um treinador que possa fazer a seleção brasileira jogar bem novamente, como o Jorge Jesus. Pode ser que o Jorge Jesus seja um fracasso? Pode. Mas se você perguntar, e não só para flamenguista, não, para grande parte dos torcedores brasileiros que não levam clubismo, tá? Que veem futebol. Se você perguntar quem é o cara que pode fazer o Brasil jogar um futebol melhor, muitos, a grande maioria vai falar Jorge Jesus. E aí um cara desse parar de ser colocado até numa lista por causa disso, porque Neymar... E aí é claro, né, que tem até uma nota da CBF, né, negando. É que até a nossa produção, o Bruno me mandou aqui, o Bruno Landi, mas eu já vou deixar claro pro Bruno Landi também o que eu penso. A CBF não vai fazer uma nota dizendo, pessoal, realmente conversamos com o pai do Neymar, realmente ele vetou o nome de Jorge Jesus e ele está fora da nossa lista. É óbvio que a CBF vai negar. A CBF não vai assumir que o seu presidente não tem moral nenhuma dentro da entidade. A CBF não vai assumir que o seu presidente não entende nada de futebol. Que quem manda na CBF é um jogador
que mal joga na atualidade. Eu não tenho nada contra o Neymar, tá? Mas eu tenho contra essa situação do futebol brasileiro. E aí a nota da CBF diz o seguinte: a CBF esclarece que o último encontro entre o presidente Edinaldo Rodrigues e o pai do atleta Neymar ocorreu no dia 19 de novembro na Arena Fonte Nova, no jogo entre Brasil e Uruguai. Nestes quase 6 meses, não houve qualquer contato entre as partes, seja presencial ou por telefone. Portanto, diz a nota, qualquer afirmação que sugira a participação do pai de Neymar em decisões da seleção brasileira é absolutamente inverídica. Bom, é uma nota, óbvio, padrão. A CBF não vai assumir que quem manda na escolha do treinador é o pai de um jogador, mas mais uma vez surge esse assunto, Mauro. Independentemente, tá bom, o Neymar vai decidir, não vai. É curioso, o nome do Jorge Jesus, que já foi o primeiro da lista, Mauro, nem ser falado mais. Quem é que concorda com isso? Quem sem consciência vai falar, não, tá certo, o pai do Neymar tem que ir lá mesmo dizer que deve ou não. Mas que nem os fãs do Neymar, se eles torcem de fato pela seleção, vão pensar, tem cabimento, gente. Isso é um negócio muito, muito inverossímil. Bem, então pode ser, essa fonte falou, pode ser que isso até seja bom para o Jorge Jesus, o nome dele não está descartado, justamente pela repercussão negativa, com um outro detalhe, que é essa indefinição do Carlo Ancelotti, que quer esticar a corda até o dia 25, que é quando termina o Campeonato Espanhol. Venceu na rodada ontem, venceu também o Barça, né? Os dois venceram, segue 4 pontos. O Madrid jogou hoje, 3-2. Hoje 3-0. Tomou 2 gols, mas segurou a vitória, Mbappé decidindo de novo. E vão se enfrentar no domingo que vem, em Barcelona. Se o Real vencer, 1 ponto de diferença. Vai até o final a briga, provavelmente. Se o Barcelona vencer, aí o jogo é na Catalunha, né? Aí a coisa já muda, aí praticamente será o campeão. Mas isso não significa que o Ancelotti vai deixar o time antes das últimas rodadas do campeonato, né? Então ele quer cumprir ali o contrato dele até o final desse campeonato espanhol. Isso dificulta, porque dia 25 termina, 9 dias antes, se não me engano, dia 16, tem que ser apresentada a lista de convocados. Essa convocação talvez tenha que ser feita pelo Juan, olha que coisa, né? Porque não tem ninguém para fazer esse papel. E aí, no caso, o jogo dia 4, olha só a distância, do dia 25, né, para o dia 4, uma distância aí de 10 dias entre o último jogo do Real Madrid no campeonato, que poderia marcar a despedida do Carlo Ancelotti, e o jogo da seleção. Ele teria que se desvincular, fazer tudo muito rápido, né? Rescinde, já assina outro contrato, já viaja, e a lista de convocados seria feita por uma outra pessoa, ou então ele mandaria uma lista sem que ninguém soubesse. Tá aqui a minha lista aqui. De qualquer maneira, é bem bizarro, né? Você imagina? Qualquer situação dessa não faz sentido. Então, diante disso, vai seguir essa indefinição. Mas não dá para descartar ainda o nome do Jorge Jesus, não. Apesar dessa oposição, ele é o nome mais acessível, né? Porque ele está disponível no mercado. Ele poderia assumir imediatamente o cargo e já começar a pensar nos 2 jogos. E tem isso também, os jogos não são fáceis. Equador fora e Paraguai em casa. O Paraguai venceu o Brasil lá em Assunção. O Paraguai está 8 jogos invicto. O time virou o fio, está brigando por vaga na Copa com toda a força. Já venceu o Uruguai, venceu a Argentina, além do Brasil. Foi buscar um 2-2 na Colômbia quando perdia por 2-0. Então é um jogo difícil. Tudo indica que será um jogo difícil. E o Equador tem uma campanha melhor que o Brasil, mesmo perdendo pontos por escalação irregular. Aí quem é o melhor jogador do mundo, né? A bola de ouro, Vinícius Júnior, né? Aí o pai do Vinícius Júnior vai lá no Edinaldo e fala: a gente gosta do Jorge Jesus. A gente gosta, o nome do Jorge Jesus a gente gosta. Entendeu o que eu tô falando? Se cada pai for lá. Não, e assim, o que é mais bizarro nisso tudo é que o Neymar não é hoje um astro do futebol. Ele é um popstar como celebridade, que ele é famoso e tal, mas no futebol não é. Ele não joga futebol. Há muito tempo que ele não joga futebol. Ele não consegue jogar futebol, ainda mais no nível altíssimo. Então isso torna mais bizarra a situação. Ele é uma pessoa famosa, uma celebridade, tem muitos fãs, muitos patrocinadores e tudo, ótimo, maravilhoso, mas jogar futebol mesmo, não joga há muito tempo, há anos que ele não joga futebol.
Pra valer, né? Pra valer. Não é entrar em campo contra a Inter de Limeira aqui. Falando jogar a Vera mesmo, jogo grande, pra ser essa referência toda. Não é. Nem no auge, nem fora do auge, nem jogador nenhum. Isso aí é uma coisa que tem que ser resolvida pela entidade. Ela tem que entender que aquele profissional é o cara que vai comandar a seleção e acabou. Aí você pode discordar, concordar, aí cada um tem a sua opinião. Mas eu não posso escolher meu chefe, pô. Não, eu vou escolher meu... Não existe isso. O cara que vai ser o técnico da seleção, seja ele quem for, ele vai comandar a seleção e, se o Neymar for convocado, o próprio Neymar. Ele não pode escolher o chefe dele. Então acho que não tem o menor sentido sequer ter uma conversa nesses termos. Não tem o menor sentido. Não tem razão nenhuma, não pode acontecer uma coisa dessa. Quem tem que escolher o técnico da seleção brasileira é a CBF. Senão ela não serve pra nada mesmo, né? Ela tem que escolher dentro dos critérios dela, sejam eles quais forem. Critério idiota, critério de consenso, critério coerente, que fica mais difícil se tratando de CBF. Mas ela que tem que resolver e depois arcar com todas as consequências positivas ou negativas. Ninguém, nem Neymar, nem Vinícius, nem Pelé, ninguém. O time, jogar futebol é a função do jogador. E escolher o técnico da seleção é uma das poucas coisas que é a função efetivamente da CBF. Então, pessoal, é isso. O que a gente vê hoje não é só mais uma troca de técnico, mas um retrato de como o futebol brasileiro funciona por dentro. Nem sempre o melhor nome ganha espaço, e a influência de quem está nos bastidores pode falar mais alto do que a gente imagina. E aí, qual a sua opinião sobre esse jogo de bastidores? Você acha que a seleção perde ao deixar que decisões importantes sejam tomadas assim? Ou faz parte do esporte? Deixa nos comentários o que você pensa. Compartilhe o vídeo com quem também gosta de debater futebol e se inscreve no canal para não perder os próximos episódios dessa novela. Valeu e até a próxima!